Quais são as diferenças entre o PMMA e os preenchedores como o silicone industrial e o hidrogel? A principal diferença entre eles é que os preenchedores líquidos são todos ilegais, como o silicone industrial e o hidrogel. Já o PMMA ele é utilizado em diversas outras áreas médicas e liberados pela Anvisa e por outros órgãos internacionais, como o FDA, por exemplo, há mais de 40 anos. Outras diferenças importantes e relevantes, elas se referem ao mecanismo de ação, ou seja, como que esses produtos funcionam. Então, o PMMA é utilizado principalmente de maneira intramuscular, ou seja, dentro do músculo. A função principal dele é produzir colágeno, numa intensidade muito alta. Então, o volume, o formato, a projeção, essa sustentação que o produto causa, na verdade é colágeno que é formado. Como o produto não é reabsorvido, ele permanece no corpo indefinidamente, esse resultado se mantém para sempre. Já os preenchedores líquidos, relembrando que são todos ilegais no país, eles funcionam de uma maneira completamente diferente. Então, um dado importante é que eles são colocados, aplicados somente embaixo da pele. Você não tem como trabalhar com esse tipo de produto de maneira intramuscular. Então, eles são aplicados embaixo da pele, eles formam alguns bolsões líquidos, ou semilíquidos, por exemplo. É uma textura, uma consistência mais ou menos como um álcool gel, Então, esses bolsões líquidos se formam embaixo da pele e o grande problema é que esse gel, esse líquido para uso industrial, ele é avascularizado, ou seja, ele não permite que os vasos cheguem dentro desse bolsão e isso é um fator de risco enorme, por exemplo, para qualquer processo infeccioso. Outro risco extremamente alto é desses bolsões se romperem, Então, a famosa migração que todo mundo pergunta é o que acontece em todos esses casos graves que a gente acompanha na mídia. Principalmente alguns artistas, algumas pessoas conhecidas que têm problema com os preenchedores, todos esses casos têm relação com migração do produto e somente os preenchedores líquidos podem migrar. E a migração não é essa questão que a cápsula, esses bolsões eles rompem e esse líquido vai ficar migrando, ele vai ficar andando no corpo, não é isso que acontece. A migração ela é uma simples escorridinha. Essa escorridinha que o produto dá, de novo, um produto que é feito para um uso industrial dentro do corpo, a chance de acontecer uma proliferação bacteriana ela é muito alta. Se você tem uma bactéria dentro do corpo, a chance disso entrar dentro de um vaso e causar uma sepse, ou seja, uma infecção generalizada, ela é muito alta. Então, é por isso que esses produtos complicam em relação à rejeição e imigração, muito diferentemente do PMMA. Então, assim, não é o PMMA que não migra. Nenhum preenchedor sólido, como o PMMA, existem outros, por exemplo, o Sculptra, o Radiesse, o Elancê, eles também não migram. Então, essa é a principal diferença, Então, como eles agem, aonde eles são aplicados e os riscos de complicações envolvidos com cada produto. Eu exemplificando tudo isso que eu falei, tem um caso que é clássico, emblemático, e todos os pacientes me perguntam, o caso da Andressa Urach. Então, no caso dela, comprovadamente, o grande problema que aconteceu foi relativo ao uso de preenchedores líquidos, no caso o hidrogel, E todo esse mecanismo que a gente acabou de explicar. Então, se por um acaso você decidir realmente fazer uma remodelação muscular, uma bioplastia de glúteos, você tem que ter certeza do produto que está sendo utilizado, da capacidade técnica e qualificação do profissional e de toda a documentação que isso exige.